Você foi criado com um propósito. Que é que eu estou na terra? Por que eu não morri? Então talvez você está passando uma situação e só se questiona, só reclama. Não, Deus está dizendo, eu quero fazer algo além da cura de uma pessoa só. Ser parecido com Jesus é levar Jesus para onde você vai. Quanto mais a presença de Jesus nós trouxermos para cá, mais curas acontecerão aqui, mais pessoas serão curadas aqui. Sabe, irmão, diante de uma enfermidade, diante de uma dificuldade financeira, diante de uma luta, não adianta filosofar, não adianta ter razão. Você tem que ter uma vida de oração. Deixa eu te dizer, o diabo só respeita pessoas que têm uma vida de oração. As enfermidades só respeitam quem tem uma vida de oração. E eu falo para a glória de Deus, esse é o segredo. As pessoas não querem saber do Brian, as pessoas querem saber de Jesus. Por isso eu nunca prego sobre mim, eu prego sobre Ele. Por isso a igreja não é sobre nós, a igreja é sobre Ele. Por isso que as músicas que cantamos aqui não é sobre nós, é sempre sobre Ele. Porque Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da nossa vida. E você foi criado para ser parecido com Jesus. Em quais momentos? Em todos os momentos. Entenda comigo, Jesus estava na ceia com seus discípulos e Ele disse para Judas: Judas, o que você tem para fazer, faz rápido. Já leram isso? Judas então saiu e a ceia continuou. Tem pessoas que vão sair da sua vida e não vão fazer diferença nenhuma. Se comporte como Jesus. Quando Judas saiu, ele partiu o pão e seguiu. Tem pessoas que vão sair e não vai mudar nada, porque o propósito de Deus é maior. Quando Judas traiu Jesus, Jesus disse para ele assim: amigo, sabe, você ouvir essa palavra de alguém, e principalmente de Jesus, deveria quebrantar seu coração. E Jesus disse: amigo, você me traiu com um beijo. Porque a traição de Judas não transformou Jesus num traidor. É por isso que eu digo a mesma frase: não se perca com as perdas, não se perca com quem se perde. Muitas pessoas desistem porque viu alguém desistir. Muitas pessoas falam mal porque viu alguém falar mal. Jesus não virou um traidor porque foi traído. Não se perca com as suas perdas. Talvez coisas ruins aconteceram com você, mas você não é um acidente, você não é o que deu errado, você é um plano de Deus, você é um propósito do Senhor, prestes a dar muito mais certo ainda, amém? Jesus nos criou para isso. Então, quando eu entendo isso, as coisas na minha vida e na minha mente mudam, porque Jesus, entenda isso, Jesus era perseguido, Jesus sabia quem Ele era, mas Ele não ia, vou lá tirar satisfação, eu vou atrás, não, irmão. Ele continuava. Quando Jesus chegou em Jerusalém, disseram para ele assim: ó, Herodes vai te matar. Sabe o que ele disse? Diga para aquela raposa, ó Jesus bravão, hein? Diga para aquela raposa que hoje eu estou curando pessoas, amanhã eu vou curar pessoas e no terceiro dia eu vou ressuscitar os mortos. Sabe o que Jesus está dizendo? Nenhuma ameaça pode parar o propósito de Deus. Nenhuma ameaça pode parar a obra de Deus. Levante as suas mãos, diga comigo: hoje eu viverei cura. Diga: amanhã eu viverei provisão. Diga: depois de amanhã eu viverei restauração. As ameaças não vão parar a igreja. As ameaças não vão nos parar. Mas eu estava lendo sobre a águia. Eu quero falar sobre identidade. Jesus sabia quem Ele era. É por isso que Satanás disse: se tu és filho de Deus. Porque se em algum momento Jesus duvidasse, o plano teria dado errado. Mas uma águia é um animal feroz e voraz. As águias, irmãos, elas atacam até lobo, até filhote de onça a águia pega. Mas a única ave que se atreve a atacar a águia é o corvo. Sabe como é que ele faz? A águia está voando, o corvo vem por cima dela e começa a bicar a sua cabeça, porque o corvo, ele é um animal carnívoro. A águia não vira para trás, a águia não vira. Sabe o que a águia faz? Ela voa mais alto, mais alto, mais alto, até que chega numa condição em que o oxigênio é tão raro, tão difícil, que o corvo cai. Entendeu o mistério de Deus para nós? Você não tem que ficar relutando com quem te ataca, você não tem que ficar combatendo com quem te difama. Você tem que subir mais alto, mais alto, mais alto, até um ponto que seus inimigos não vão ter mais oxigênio para te acompanhar, até um ponto que as ameaças não vão ter mais oxigênio para te acompanhar. Estão falando mal de você? Responda com unção, amém? Estão se levantando contra você? Voe mais alto, não pare para discutir,
Nunca valeu a pena e nunca valerá. Romanos 8:29, olha o que diz: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria. Olha que lindo. Jesus sabia que você iria até Ele, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Jesus é o padrão. O sonho de Deus é que cada um de nós se pareça com Jesus. O sonho de Deus é que você seja idêntico e semelhante a Jesus. O próximo versículo, que é Efésios 4:15, diz: Deus quer que cresçamos. Vamos ler? Deus quer que cresçamos. Leia mais uma vez. Deus não quer que você seja uma criança espiritual para sempre. Deus não quer que a sua finança seja sempre mirrada. Deus não quer que você seja um menino ou uma menina na fé eternamente. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e não parte da verdade, e a proclamemos em amor, à semelhança de Cristo em tudo. Você percebe que a Bíblia sempre nos conecta a Cristo? Porque ele diz: vocês são os ramos, mas eu sou a videira. O ramo só pode dar fruto se ele estiver ligado aonde? Na videira. É por isso que nós somos mais que vencedores em? Percebeu? Nunca sem Cristo, sempre em Cristo. Nós somos perdoados em? Nós somos regenerados em Cristo Jesus. É sempre em Cristo e nunca sem Cristo. 1 João 2,6 diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma eu sou de Jesus deve andar como ele andou. Irineu Lyon, de Esmirna, ele disse o seguinte: ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Entenda, Jesus abriu mão da sua glória. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Às vezes nós temos dificuldade de desapegar de objetos pessoais, mas a Bíblia está dizendo, ele abriu mão da sua glória. Sabe o que Jesus fez? Ele abriu mão de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. Ele abriu mão de tudo. Irmão, Deus não se preocupa com contas. Deus não tem problema. Deus não tem adversário. Mas ele abriu mão de ser Deus para que nós pudéssemos nos tornar quem ele é. Graças a Deus por Jesus Cristo. Pode dizer isso? Graças a Deus por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz isso. É por isso que o terceiro propósito que nós estamos estudando é sobre discipulado, é ser semelhante a Cristo. Isso está ligado ao discipulado. Romanos 8:28, olha o que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Grave isso: Deus não age em algumas coisas. Deus não age só em coisas boas. Deus não age só em coisas ruins. Deus age em todas as coisas. No abandono Deus age, sim ou não? Sim. Na morte Deus age? Sim. Na fartura Deus age? Sim. O que Paulo está nos fazendo entender é: sabemos que Deus age em todas as coisas. Pastor, mas eu estou enfrentando um momento de enfermidade na família. Deus está agindo. Pastor, eu estou prestes a perder o meu emprego. Deus está agindo. Quantos creem nisso? As coisas lá em casa não estão muito legais. Deus está agindo. Porque por sua causa, Ele age em todas as coisas. Tudo que tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Olha que lindo, gente. O mundo pode estar tramando contra nós, as enfermidades podem estar vindo contra nós, mas tem alguém trabalhando para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus não te chamou porque não tinha ninguém para chamar. Ele te chamou porque desenhou um lindo propósito para a sua vida. E Deus já desenhou toda a sua vida. Ele já planejou, Ele já sonhou, Ele já arquitetou tudo que Ele tem para você. Para você cumprir o propósito de Deus, era necessário que você estivesse aqui essa noite, ouvindo essa mensagem, debaixo dessa atmosfera de graça. Porque faz parte do plano de Deus esse dia na sua vida. Deus disse que você estaria aqui. Deus planejou que você estivesse aqui. Deus planejou que você ouvisse essa mensagem. Portanto, confia nele. Ele está fazendo tudo para o seu bem. É importante nós entendermos o discipulado, porque um bom pai, grave isso, um bom pai não é aquele que cria um bom filho. Não. Um bom pai é aquele que cria um bom pai.
Um discípulo não cria seguidores, um discípulo cria novos discípulos. Isso é lindo, porque Jesus não chamou, nós somos seguidores dele, mas nós também somos discípulos dele. E o que ele espera de nós é que façamos discípulos. Os líderes de células estão fazendo discípulos. Glória a Deus por cada célula, ainda que seja por celular. Paulo fazia discípulo por carta, por que nós não podemos fazer por celular? Então, nós estamos fazendo discípulos. Ah, mas fulano já é crente. Mas, irmão, ser um discípulo é estar debaixo de uma visão. Ser um discípulo é acatar as palavras do mestre. As nações começam com a sua célula. As nações começam com as pessoas dessa igreja. Ou você não faz parte de uma nação? Ah, mas e os confins? Se Deus nos der graça, chegaremos lá. Mas até isso, eu vou falar para meu vizinho, eu vou falar para a pessoa do meu trabalho, eu vou anunciar Jesus, começar a fazer discípulos assim. John Stott disse o seguinte: o cristianismo não é primariamente um sistema ético, um sistema de ritual, um sistema social ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, ele é Jesus Cristo. E ser um cristão é conhecer a Jesus, é segui-lo e acreditar nele. Você não faz parte de uma seita, você não faz parte de uma organização religiosa, você faz parte de um corpo vivo e ativo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, porque nós somos corpo, bem ajustados, ligados uns aos outros. Eu não sou a igreja, você não é a igreja, mas nós somos a igreja. Só dá para ser igreja sendo nós. Jesus deseja que você tenha uma vida plena, cheia e satisfeita. Você acredita nisso? A vida de Jesus girou em torno de executar a vontade do Pai. Jesus era tão parecido com o Pai, que um dos discípulos disse assim: o senhor fala tanto do Pai, mas cadê o Pai? E Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Vocês já viram quando na Bíblia tem aquilo que nós chamamos de teofanias, que são representações do mundo espiritual no mundo terreno, físico? Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram. E grava uma coisa: todos ouviram, não foi só Jesus que ouviu, todos que estavam ali ouviram uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado e tem me dado muito prazer. Quando no monte da transfiguração Jesus aparece, já leram sobre isso também? Deus diz a mesma coisa: este é o meu filho amado e tem me dado muito prazer. Deus, ele nunca resistiu reconhecer quem Jesus era. Deus, ele nunca deixou de reconhecer o quanto ele amava e admirava Jesus, porque Jesus se parecia com ele. Irmãos, a nossa maior meta e objetivo é sermos parecidos com Jesus. O problema é que às vezes nós nos parecemos com qualquer coisa. Nós nos parecemos com nossos pais, nós nos parecemos com nós mesmos, nós nos parecemos como quem quer ter razão, nós nos parecemos como pessoas sem importância. Mas o foco da igreja é parecermos com Jesus, sermos parecidos com Jesus. Sabe uma coisa linda que Jesus diz? Aprendei de mim, porque eu ressuscito os mortos. Foi isso? Não. Aprendei de mim porque eu curo os aleijados. Aprendei de mim porque eu curo os cegos. Ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Você quer um Jesus mais atraente que esse? É lindo a obra de Jesus aqui na igreja. Independente de quem pregue, a palavra flui, a palavra vai, nos visita, nos toca, porque o nosso compromisso não é mais em agradar pessoas, é agradar uma pessoa, Jesus. Grava o que eu vou te dizer. Unidade não é cantarmos a mesma música. Não. Unidade é cantarmos para a mesma pessoa. Pegou a diferença? Nós podemos cantar a mesma música e cantar para pessoas diferentes, mas unidade não é cantar a mesma música, é cantar para a mesma pessoa, é orar para o mesmo Deus, é entender e acatar aquilo que Deus diz sobre nós. Para você ser parecido com Jesus, número 1, para você ser parecido com Jesus, você precisa confiar plenamente em suas intenções. Quando eu me refiro em suas intenções, não são as suas, são as intenções de Jesus. Para você se parecer com Jesus, você precisa confiar nas intenções dele. Sabe por quê? João 10, 1 e 2 diz o seguinte: eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente o ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor
das ovelhas. O que me chama a atenção nesse versículo é que ele começa dizendo: eu lhes digo a verdade. Em outra tradução diz: eu lhes asseguro. Em outra tradução diz: em verdade, em verdade. Jesus, ele não falava sobre a verdade, era a verdade falando a verdade. Os outros poetas estudaram sobre o que poderia ser o amor. Os filósofos escreviam sobre o que podia ser a inteligência e o raciocínio. Eles sempre escreveram sobre aquilo que eles achavam. Jesus nunca falou sobre a verdade, ele era a verdade. Jesus nunca falou sobre o amor, ele era o amor. Jesus nunca falou sobre cura, ele era a cura. Jesus não falava sobre aquilo que ele acreditava, ele falava sobre aquilo que ele era. Jesus não falava sobre a palavra, ele era a própria palavra. Talvez você não entendeu, como assim ele é a palavra? João no capítulo 1 diz: no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, ela é grega e significa a palavra. A palavra, aquilo que nós chamamos de rema. A palavra, no princípio ele era a palavra. Mas aquilo que era a palavra se tornou carne e habitou entre nós. E João diz: nós vimos, ninguém nos contou, nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Ele morava com a gente, ele comia com a gente. E nós estamos falando de coisas que vimos e não coisas que ouvimos. Preste bem atenção: o maior e melhor Jesus que você vai conhecer não é aquele que te contaram, mas aquele que você descobriu, aquele que se revelou a você, aquele que saciou a sua sede. Irmãos, em verdade, ele está dizendo: eu estou assegurando a vocês. Eu estou assegurando a vocês. Sabe uma coisa que precisa ser restaurada em nós esses dias? A confiança em Jesus. Quando nós estudamos as 5 linguagens do amor, do livro do pastor Chapman, um livrão que eu te aconselho a ler, ele nos ensina sobre como entender a forma que as pessoas reagem e demonstram amor. Uns demonstram amor com generosidade, eles dão muito presente. Outros demonstram amor com afeto, são mais carinhosos. Cada um tem uma forma de expressar amor. Agora, eu percebo que nas 5 linguagens de amor de Jesus, ele ama quando nós confiamos nele. Jesus ama quando nós confiamos nele. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que Deus está esperando dessa igreja? Sabe o que Deus está esperando de nós, Vale da Bênção? Confiança. Eu confio no Senhor até o fim. Eu confio que nesse ano coisas grandes vão acontecer. Eu confio que curas vão chegar até mim. Eu confio que o Senhor vai abrir portas esse ano, porque Ele diz: eu sou o que abre portas para as minhas ovelhas. Sabe, a ovelha era tão íntima do seu pastor que a ovelha se comporta como um cachorro. O pastor chama a ovelha e a ovelha escuta, a ovelha entende. O seu pastor está dizendo: filho, eu abro portas que só eu posso abrir, mas eu também fecho portas que só eu posso fechar. Confie no Senhor. Ou você confia tudo a Jesus, ou você não confia nada. Por isso que a Bíblia diz que é necessário que conheçamos toda a verdade. Quando Jesus fala do Espírito Santo, ele diz: quando o Espírito da verdade vier, ele os instruirá em toda a verdade. É tanta verdade numa frase só? Qual verdade? Verdade matemática, verdade científica, verdade biológica, verdade teológica, verdade bíblica. Preste atenção nisso. Algumas mulheres, não aqui na igreja, mas algumas mulheres se sentem ofendidas quando o adjetivo delas é ajudadora, auxiliadora, porque a Bíblia diz que quando Deus fez a mulher, Ele fez uma ajudadora para Adão, certo? Uma auxiliadora. E algumas mulheres, elas se sentem menosprezadas. Eu vou mudar sua cabeça para sempre. Sabe que ajudador e auxiliador são os mesmos adjetivos que Deus usa para a mulher e os mesmos adjetivos que Ele usa para o Espírito Santo. Agora você não se sentiu mais rebaixado, né? Mudou tudo. Deus dá adjetivos para a mulher que são os mesmos que Ele deu para o Espírito Santo. Mulher, você é ajudadora, você é auxiliadora, assim como o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Em Jesus você encontra segurança. Diga comigo: em Jesus eu encontro segurança. A ovelha se sentia muito mais segura na presença do seu pastor,
Porque se viesse um lobo, o pastor ia matar o lobo. Se viesse um urso, o pastor ia matar o urso. Se viesse um leão, o pastor ia matar o leão. O que Deus está querendo que você entenda para essa semana é: Igreja Vale da Bênção, fique tranquilo, o seu pastor já está na segunda-feira te esperando. O seu pastor já está na terça-feira te esperando. O seu pastor vai te ajudar nos desafios. O seu pastor vai te proteger, porque em Jesus nós temos segurança. Ele é a nossa rocha, Ele é nosso escudo, Ele é nosso rochedo, Ele é nossa proteção. Irmão, se você está vivendo debaixo de alguma ameaça, levante as suas mãos e declare: Ele é a minha rocha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei senão o Senhor? O Senhor é a força da minha vida. Diga ao fraco: eu sou forte. Irmãos, é muito lindo quando você vê que existe esse Jesus tão poderoso, e Ele não precisa mudar, Ele não precisa ser melhor, Ele já é completo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Número 2, para você ser parecido com Jesus, você deve esperar passagem pelas portas que Ele abrirá. Deixa eu te dizer algo: Ele vai abrir portas que só Ele pode abrir. Versículo 3 diz: o porteiro lhe abre as portas. A linguagem de portas era muito comum em Jerusalém, porque na cidade de Jerusalém até hoje tem lá o que se identifica como Porta das Ovelhas. A Porta do Monturo, por exemplo, é onde era jogado lixo. Então, quando Jesus falava de fogo, eles entendiam muito bem de fogo, que no hebraico é chamado também de Geena, hebraico e grego, de Geena e Sheol, porque o fogo queimava o lixo. Isso ficava claro. E quando Jesus falava da Porta das Ovelhas, também ficava claro, porque as ovelhas encontravam pastagem, descanso e segurança depois que elas passavam pela Porta das Ovelhas. E o que Jesus está dizendo, além de ser uma comparação direta, é: eu sou o porteiro. Ou seja, além de cuidar de vocês, eu vou trazer vocês para segurança em dias de insegurança. Eu vou trazer vocês para claridade em dias de escuridão, porque só eu posso abrir portas. Alguns de vocês têm feito orações. Quantos estão fazendo orações? Deixa-me ver. Olha, a igreja toda, esperando um milagre, esperando uma resposta. O que Deus está dizendo para você é: a sua resposta, o seu milagre, que talvez há meses, há anos, há dias você está orando, está atrás daquela porta, está aqui atrás. Seu coração já começa a bater mais forte. Jesus está dizendo: está ali atrás. Mas para abrir essa porta, você precisa de uma chave, porque quem arromba é o ladrão. Você não é ladrão. Nós não roubamos a bênção, nós recebemos as bênçãos. Algumas pessoas dizem que Deus não tem nada para nós. Mentira. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao pensamento humano aquilo que Deus tem guardado para os seus filhos. O próprio Jesus diz: nessa terra 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então cuidado com esses pregadores que dizem: a palavra de Deus não fala nada para você, só serviu para Davi. Que negócio é esse, irmão? Mas a sua resposta está atrás daquela porta. E Jesus está dizendo: você precisa de uma chave. Apenas com uma chave você vai abrir aquela porta. Vocês se lembram de quando Pedro estava na prisão? Quantos já leram isso? Ele até dormiu, ou por fé, ou porque ele já tinha entregado os pontos. Mas eu acho lindo que Jesus sempre desperta aqueles que estão dormindo. Desperta. O anjo chegou, sacudiu Pedro e falou: Pedrão, acorda, meu filho. Quando Pedro olhou, ele viu um anjo. E todas as vezes que aparece um anjo na Bíblia, sabe qual frase é dita? Não temas. Quando o anjo apareceu para Josué, o que ele disse? Não temas. Quando o anjo apareceu para Maria, o que ele disse? Não temas, porque deve ser assustador você ver um anjo. E ele já passou a segurança. Não fica com medo. Eu vim para te servir. Se você vê anjos na sua casa, não fica com medo. É Deus mandando mesmo, porque eu tenho orado por isso. Se você vê anjo no seu trabalho, não fique assustado. Eu tenho orado por isso também. Tem anjos lá guardando você. E Pedro então, o anjo diz para ele: cara, levanta, me segue. E a Bíblia diz, irmãos, que haviam portas e mais portas. E quando o anjo chegava perto da porta, ela pá, arrebentava. Chegava perto das correntes, pá, arrebentava. Quando Pedro assustou, ele já estava na rua. E o anjo sumiu. Sabe qual é o segredo disso? Ande
com quem pode abrir portas que você não pode. Ande com pessoas que podem abrir portas que você ainda não pode. E Jesus está dizendo para você: filho, a bênção está ali atrás, mas você precisa de uma chave. Deixa eu te explicar melhor. Apocalipse 3, verso 7. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Diga: o nosso Deus é santo e verdadeiro. Olha que lindo. Santo porque o pecado não pode tocá-lo. Dê glória a Deus por isso. O pecado não pode tentar Deus, Deus não pode ser tentado. E verdadeiro porque ele não pode mentir. Como é que é? Deus jamais mentiu, porque tudo que ele diz passa a ser verdade. Quem pegou essa? Ele chama a existência as coisas que não são e fala com as coisas que não são como se fossem. Ah, pastor, mas não há cura. Se Deus disser que está curado, está curado. Lázaro estava morto, era uma verdade? Era. Mas Jesus disse: sai para fora, ele estava vivo, era uma verdade? É porque a verdade de Cristo sobrepõe qualquer verdade médica. A verdade de Cristo sobrepõe qualquer verdade científica. A verdade de Cristo é que prevalece, irmãos. É a verdade de Cristo. Então, essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Diga: o meu Deus não mente. Diga: o meu Deus é verdadeiro. Diga: nele não há treva alguma. Diga: não há variação, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será para sempre. Que tem a chave de Davi. Opa! O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Como assim aquele que tem a chave de Davi? Deixa eu te explicar. Davi foi o maior rei da história de Israel. Não houve um rei tão grande quanto Davi. E todo rei tinha o seu primeiro ministro, o ministro da fazenda, aquele que cuidava dos recursos financeiros. Esse primeiro ministro era um cara da altíssima confiança do rei. Então eles tinham a chave do cofre. Então aquele ministro tinha acesso a toda a riqueza de Davi, toda a riqueza do rei. Aquele primeiro ministro tinha acesso. E quando a Bíblia diz que Jesus tem a chave de Davi, entenda, Jesus, ele não foi o primeiro ministro de Deus, nem o ministro da fazenda. Ele foi o ministro de uma nova aliança. Ele intermediou a nossa ligação com Deus. E o que a Bíblia está dizendo é: aquele que tem a chave de Davi, ou seja, Jesus é a única pessoa no universo que tem a chave, que pode abrir os cofres das bênçãos de Deus para nós. É por isso que a Bíblia diz que através de Cristo, através de quem? Nós somos abençoados nas regiões celestiais com toda a sorte de bênçãos. É por isso que eu sou corajoso para orar por cura. É por isso que eu sou corajoso para orar, irmão, até por gente que morreu. Eu recebi uma notícia, sabe, nossa irmã Neia, ela já está em casa. E eu me lembro que ela não queria divulgar isso. E ela contou para mim. E eu ministrei para ela: o sangue de Jesus está no seu corpo. Jesus está fazendo uma transfusão de sangue para o seu corpo. E sem saber do futuro, eu ministrei: a sua cura, Deus está colocando dentro de você agora. Geralmente pessoas assim precisam de doação de medula óssea. Ela teria que entrar num banco de espera até achar um doador compatível, esperando, torcendo para que aquela doença não se tornasse uma anemia, depois uma leucemia, e você sabe, coisa pior. Mas ela creu. Diga: eu preciso crer. Diga: eu preciso crer. Ela creu naquela oração, mesmo vindo de mim. Ela voltou numa nova consulta, e o médico disse para ela: quem estava na casa de oração viu o testemunho. Quem estava viu isso aqui? Viu? A própria medula dela serviu para curá-la. E eu ainda disse para ela: você vai abençoar. Ela não me lembrou. Você lembra, pastor, que você disse que eu ia abençoar mais pessoas? Ela ainda conseguiu doar para mais 3 pessoas. Salvou a vida de mais 3 pessoas. Deus não quer curar só você. Se a sua oração é só sobre você, desculpa, ela está errada. A sua oração pode passar por você, mas tem que curar outras pessoas. A provisão de Deus pode chegar até você, mas tem que alcançar outras pessoas. A felicidade do céu pode vir até você, mas tem que alcançar outras pessoas. O que a Bíblia está dizendo é: aquele que tem a chave de Davi, ou seja, aquele que pode abrir os cofres do Senhor, os cofres do céu. Deus está te dizendo: o vale da bênção está muito perto. A sua oração está depois dessa porta, mas só eu tenho a chave.
Por isso nós oramos em nome de Jesus. Por isso nós cremos no nome de Jesus. Porque todo poder lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. E diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele abre portas que ninguém fecha. Ele está dizendo: existem portas de cura que só eu posso abrir. Existem portas de provisão financeira que só eu posso abrir. Existem portas de salvação que só eu posso abrir. Havia uma porta de redenção em Deus, mas nós não tínhamos como abri-la. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Jesus disse: ei, fica tranquilo, eu tenho a chave da vida. Ele abriu a porta da salvação e Ele se tornou um novo e vivo caminho para nós. E nós passamos por esse caminho, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelo seu sangue nós somos perdoados. Jesus está aqui, gente. Pelos nossos pecados nós somos restaurados. Só Jesus, só Jesus, só Jesus perdoa os nossos pecados. Só Jesus traz a unção para nós. Só Jesus é a saída. Só Jesus. E Ele está dizendo: filho, filha, acredita, está muito perto a resposta da sua oração, mas você precisa da chave. Sabe o que eu descobri? Ninguém, nenhuma empresa produz um cadeado sem produzir a chave. Sabia? Deus nunca permitiu que viesse um problema contra você, uma luta, que não tivesse solução. Se você está enfrentando uma perda, acredite, a solução, Ele é a chave. E Ele abre portas que ninguém fecha. Você não vai se arrepender de confiar em Jesus. Mas existem portas que Ele fecha e ninguém abre. Talvez você ainda dá muito espaço para decepção. Talvez você dá muito espaço para conversa fiada dos outros. Feche essa porta hoje em nome de Jesus. Talvez você abre muita porta para o pessimismo. Talvez você abre porta para lembranças antigas, sensações, emoções passadas. Ah, Brian, mas faz parte da vida. Se te mata, não faz parte do plano de Deus. Entendeu isso, gente? Se te mata, não é o desejo de Deus. Não queira passar por uma porta que não foi aberta por Jesus. Em Jesus você encontra direção. Deus vai trazer direção para você. Fica tranquilo, só obedeça. Porque criar raiz, a raiz ninguém vê, né? Mas a raiz tem 3 vezes o tamanho da árvore. Mas a raiz está lá debaixo da terra. O tempo de criar raiz ninguém vai te ver mesmo não. Mas na hora que der fruto, Número 3, para você ser parecido com Jesus, você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. João 10:3. As ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Você é ovelha, filho, servo e amigo. Sabe por quê? Em Jesus eu encontro identidade. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa se espelhar em Jesus, se inspirar em Jesus. Você precisa desenvolver uma jornada de confiança ao lado dele. No versículo 4 diz: depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e a estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu vejo pessoas dizendo: Deus falou comigo, eu tive um sonho, isso, aquilo. Eu acredito que Deus fala. Se Deus falou com a mula, Ele não vai falar com um bando de gente aí? Vai falar. Agora a questão é: Deus realmente falou? Deus disse que era o tempo. Aí foi Deus mesmo? Ou é o seu orgulho que está gritando? Cuidado, porque uma vez eu ensinei para uma pessoa aqui da igreja: parece que eu estou ouvindo a Deus, então não é. Porque a voz de Deus é inconfundível. Quando é. Nada se parece com Deus. Aquilo que é de Deus e ponto final. O mestre só pode ser responsável por um discípulo que se submete a aprender. Irmãos, nenhum mestre vai conseguir melhorar, abençoar uma pessoa que não está disposta a aprender. Eu não tenho problema nenhum, porque meu propósito aqui é ter uma igreja saudável. Se a pessoa não quer submeter a saúde da igreja, não é culpa nossa. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais elas perecerão. Ninguém pode arrancá-las de minhas mãos. Em Jesus você encontra prosperidade. Eu tenho um pastor que cuida de mim. No Salmo 23 diz que se ele fosse meu pastor, nada iria me faltar. Então por que estão faltando coisas em nossa vida? Ou Jesus não está na posição de pastor, ou nós não estamos na posição de ovelha. Número 4,
Para ser parecido com Jesus, você precisa ter a esperança firmada nele, e não nos noticiários, e não nas conversações. Olha o que a Bíblia diz no verso 9 e 10. Eu sou a porta. Olha que lindo. Ele é a chave, mas ele também é a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tudo precisa passar pela porta. Passar por Jesus significa obedecer à sua vontade, entender o seu propósito, entender o seu plano. O maior objetivo dessa igreja é ensinar sobre Jesus. O maior objetivo de uma igreja não é nem ensinar sobre escatologia, não, é ensinar sobre Jesus. Jesus é o foco principal da Bíblia, da história, de tudo. E é por isso que ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E por último, para se parecer com Jesus, você precisa buscar um relacionamento de intimidade. Versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você precisa se posicionar mediante a palavra de Deus. Não dá para conhecer esse pastor sem ler a sua palavra. Não dá para conhecer esse pastor sem ouvir a sua palavra. Não dá para conhecer esse pastor sem buscá-lo em oração. A maioria das pessoas estão com a vida de oração fracassada. Não é nem fraca, não, é fracassadas. Eu não quero que você saia daqui: olha, o Brian ora mais que eu. Eu nunca disse isso. Não pense assim. Não pense que eu sou a pessoa que mais ora da igreja. Não é isso. Mas o Espírito Santo está nos chamando para um grau de intimidade, porque senão as lutas vão nos submergir, as lutas vão nos afogar. E a palavra no Salmo diz: aqueles que são fiéis a ti, orem antes que venha a tempestade. Tempestades estão vindo aí, mas se você tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, você vai conseguir ouvir a voz dele mesmo diante das tempestades. No versículo 19 ele diz: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Olha o que estavam falando de Jesus, gente. Depois de uma pregação dessa, é normal, tem gente que pode ouvir a melhor pregação e vai achar ruim. Olha o que eles estão dizendo. Jesus está dizendo que é a porta da ovelha. Eles estão dizendo que ele estava endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Por que ouvir esse Jesus? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Graças a Deus. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Em Jesus você encontra transformação. Em Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como Jesus se comportaria na situação que você está hoje? Como Jesus pensaria? Quero orar por você.